Bom dia, meus queridos. Bom dia com Jesus. Nós estamos aqui porque garantimos nossa palavra de que estaríamos levando a palavra aos nossos irmãos em Hugo Napoleão. Bom dia com Jesus a vocês aí de Hugo Napoleão. Bom dia com Jesus a você, irmão Elias. Bom dia, a irmã Mima. Um bom dia com Jesus também a irmã Maria José. Bom dia com Jesus, irmã Deus aí no Jacaré. Bom dia com Jesus, irmão Francisco. Estamos agora transmitindo esta palavra de fé e de vida eterna. E para não ser muito longo, eu gostaria de falar baseado nas Escrituras Sagradas, em que Jesus, pela unção do Espírito Santo, ungiu ao apóstolo São Paulo para pregar aos Tessalonicenses. Vamos abrir nossas Bíblias agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 21. Ou seja, somente o versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 5 de 1 a Tessalonicenses. A carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses diz: não extingais o espírito. Isso é no 19. Não desprezeis as profecias, no 20. E no 21 diz: examinai tudo e retende o bem. E no 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Todo bom crente que se prepara para a vida eterna e que crê nas Escrituras Sagradas, ele tem o seu coração preparado. De certa forma, ele é uma pessoa preparada para a vida eterna. O Espírito o guia a crer na palavra. Nós estamos aqui certo de Deus, de que a palavra de Deus ela nunca falhou e nunca falhará. Jesus Cristo nos deixou essa segurança, que aquele que cresce nele, como diz as Escrituras, rios d'águas vivas correriam no seu ventre. É bom saber que nós temos a palavra de Deus para seu devido tempo revelada. E eu acredito que você tem recebido esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. O nosso profeta, ele pregou uma mensagem intitulada Aprovando Sua Palavra. No parágrafo 70, ele diz: mas diante de todas as eras que duvidam e as coisas pelas quais passamos em que vivemos hoje, é a pior de todas. Diante de toda esta dúvida, Deus continua provando a sua palavra. Continua provando que sua palavra são certas, como ele tem feito em toda a era. É verdade. Quando foi que Deus falou alguma coisa que ele não cumpriu? Nos dias de Noé, ele falou que esta terra seria lavada com água, purificada com água. E de lá para cá tinha uma promessa em que a terra passaria por uma purificação pelo sangue, o próprio sangue de Deus. E ele cumpriu em Jesus Cristo essa escritura. Isaías 53, que diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Isaías, 712 anos antes disto acontecer, tinha falado. E esta palavra foi fiel e verdadeira.
Então, creia na palavra dos profetas e retenham ela. Porque sem profecia, diz as Escrituras, o povo se corrompe. Sem um profeta, o povo se corrompe. O povo vive o pensamento de um homem. E cada um tem um pensamento a seguir. Ah, não, minha igreja prega desse jeito. A outra diz, não, minha igreja prega dessa forma. Mas Jesus não veio pregar a palavra de igreja. As palavras que Jesus pregou era a própria palavra de Deus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E São João capítulo 1, ele disse que no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra. E o verbo era Deus, a palavra. E no versículo 14 do mesmo capítulo diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O mesmo Deus, a palavra, se fez carne e habitou entre os homens. Para então fazer com que os homens, pela palavra, fossem restaurados. Ou seja, você crê na palavra de Deus? Retenha ela em sua vida. Retenha ela em seu coração. Por quê? Porque a própria palavra de Deus é fiel e verdadeira e ela é quem vai dar condição ao homem de entrar no céu. Ah, se tão pouco você soubesse que este mundo que você vive foi criado por ela, você diria, que felicidade. Porque tudo que se vê por o olho natural que você tem, foi criado pela palavra de Deus. Noé divinamente, avisado por Deus que ia haver um dilúvio, Deus disse para ele, prepara-te uma arca. Ele não disse, olha, você vai preparar uma igreja bem grande para mim. Prepare uma denominação para mim. Prepare algo para mim que me agrade. Prepare grandes hinos aforrosados. Hinos ritmados que eu vou me agradar. Não. Ele diz, prepara-te uma arca. Prepara uma arca da pior madeira que tinha. A madeira de golfer. Era uma madeira que não tinha condição de ser usada. Mas Deus pega o pior e faz dele o melhor. Pegou aquela madeira de golfer e ele começou a, pela dica de Deus, construir aquela arca, a pior madeira. Ele pega o pior homem, ele pega a pior mulher e faz dele um cidadão e uma cidadã do reino do céu. E ele disse, agora que esta arca está feita com essa pior madeira, agora você vai betumar ela por dentro e por fora. E ele pegou um betume, aquele betume, e começou a passar na arca. Começou a passar na arca. E a arca começou a ficar forte. A madeira começou a ficar mais forte. À prova de qualquer tempestade. Esse betume era um tipo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra no homem, ele começa a ter mais força na palavra, ele começa a ter mais resistência ao mal. E a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem como. Se você não tiver esse betume de Deus na sua vida, esse Espírito Santo de Deus na sua vida, você não vai conseguir. Mas a diferença é o Espírito Santo. O profeta continua dizendo aqui no parágrafo 70. Não me importa o quanto o mundo não creia, mesmo assim vai suceder. Qualquer palavra de Deus vai suceder, não importa que o mundo não venha a crer naquilo. Não me importa o quanto o mundo não creia, mesmo assim vai suceder. Incredulidade não faz a não ser condenar o incrédulo. A incredulidade só condena o incrédulo.
Não impede a Deus. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. Incredulidade não vai impedir de Deus seguir adiante com você, meu irmão, minha irmã. A incredulidade de ninguém. Se houver 10.000 que caia à tua esquerda ou à tua direita, não importa não, Deus vai continuar com você. Deus vai continuar com alguém nesta terra. Se houver uma só pessoa que possa vir a crer na palavra de Deus e o resto desprezar ela, Deus ainda vela por aquele que crê. Veja aí, mas ela não impede de Deus seguir adiante com o crente. Veja, a incredulidade não detém a Deus, ela somente detém o incrédulo. Ela só detém aquele que não nasceu para crer nela. Você nasceu para crer na palavra de Deus. Eu nasci para crer nela. Se não, eu não estaria nesta hora ouvindo esta palavra. Você não estaria. Você ama essa palavra porque a palavra está dentro de você. Em São João capítulo 6, no versículo 66 em diante, quando Jesus fez aquela pergunta para Pedro e disse, olha Pedro, e olhando para os discípulos, vocês não querem ir com esses que me abandonaram? Leia o capítulo 6 de São João. 70 homens abandonaram a Jesus. Jesus parou o ministério por causa disso? De maneira alguma. Jesus não para a sua obra por causa de quem não crê. E ele disse, olhou para os discípulos, adular ele, olha, vocês podiam ficar comigo. Foi assim? Veja no versículo 66 em diante. Ele foi olhar para os discípulos e olhou na cara de Pedro e disse, vocês não querem ir com eles também não? Vocês não querem seguir com os incrédulos? Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro. Pedro tinha retido a palavra em sua vida. Pedro tinha em seu coração a certeza de que ele tinha dado o passo correto. Agora, você tem dado o passo correto? Você tem crido que a palavra para você é correta? Pois você nunca deixará de entrar no reino eterno prometido. É por isso que Pedro lá no capítulo 21 de São João, lá Jesus perguntou para ele, olha Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. E ele perguntou outra vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. E a terceira vez ele perguntou, Pedro, tu me amas? E em cada uma das três perguntas ele disse, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo. E na terceira pergunta ele disse, Senhor, tu sabes tudo, eu te amo. Deus sabe do coração do crente. Deus conhece o coração do homem. E Jesus respondeu para ele, apacenta as minhas ovelhas. E no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, Deus deu a resposta pela boca de Pedro que ele tinha que apacentar as ovelhas dele. Ele disse, quando aqueles perguntaram para ele no versículo 27, aliás, no versículo 37, 2:37, varões, irmãos, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Pedro, o apacentador das ovelhas de Jesus Cristo, foi essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta palavra
Ela diz respeito a vós. Na continuação daquele versículo ele diz isso. Diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, aos que estão longe, que são judeus e samaritanos, e todos aqueles quanto o Senhor nosso Deus chamar. Nós que somos chamados, Deus te chamou? Você é um chamado de Deus? Você é uma pessoa que tem Deus na sua vida? Pois você nunca rejeitará esse chamado. Você reteu a palavra das profecias. Você ama as palavras das profecias. Inclinemos nossas cabeças. Nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esta bem-aventurança no qual tu concedeste a nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Deus, pela tua santa e digníssima palavra em nossas vidas. Abençoe nossos irmãos de Hugo Napoleão. A cada um, Senhor, que ouve esta palavra, que é santa e fiel e verdadeira. Deus, continue nos abençoando, para que nós possamos estar unidos hoje e unidos amanhã para te adorar. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo.